sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Amigos, dezembro está acabando. Último programa do ano, né? O último Conversando do ano. E com certeza estaremos todos nós ainda sobre as vibrações generosas do Natal de Jesus. E por isso o Natal não acabou, porque o Natal é de Jesus. O Evangelho não desatualizou, porque o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, é essa esperança que todos nós estamos vibrando nesse 2023 que está se iniciando e que com toda certeza será melhor, porque a lei de Deus é a lei de progresso. E nós vamos então continuar o estudo daquela obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora Espírita Cristã Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, em que ele vai analisando textos de Jesus. E aí a gente até sugere, meus queridos, que a gente possa analisar ou pesquisar trechinho de Jesus para cada resolução que possamos tomar no ano que está se iniciando. Que a gente possa perceber essa presença de Jesus no dia a dia das nossas vidas. E vamos então hoje para a lição 15. O título é Mediunidade e Solidariedade. E é muito interessante que a gente, no ano novo, dia 1º de janeiro, ele é o feriado, o calendário é assim, confraternização universal. É esse o calendário humano. E aí vamos pensar na proposta de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas aqui é o episódio do samaritano. E anotado em Lucas capítulo 10, versículo 35, que é assim: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E o nosso amigo, porque a gente vai se tornando amigo desses espíritos à medida que a palavra deles, as mensagens deles vão funcionando para nós, como fonte de ajuda, como fonte de inspiração. Quem sabe até, meus amigos, como uma pausa que nos é oferecida para que não entremos em situações menos favoráveis, em situações de perturbação, em situações de discussão, em situações até de aproximação de espíritos em condições de dificuldade, não para serem auxiliados, mas muitas vezes terem agravadas as suas necessidades de renovação, de progresso e evolução pela nossa postura psíquica, pela nossa postura desajustada. Então, ele vai dizendo, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E aí o Espírito Carlos nos fala, a vida é como uma viagem, há sempre um momento de partida e um momento de volta. E a gente pode entender esse momento de partida, esse momento de volta como partindo do plano espiritual para a reencarnação e retornando ao plano espiritual pela desencarnação. Ou, muitas vezes, a gente parte para determinadas atitudes e a gente volta. E nós tivemos essa situação nesse período da pandemia, em que a gente partiu do centro espírita, para os nossos lares e ficamos recolhidos, fazendo as atividades de uma forma bem interna, a casa espírita entrando na nossa casa através da rádio, através dos cursos, das lives. Mas agora estamos retornando para a casa espírita. Esse dia é o dia do nosso retorno
esse momento, esse ano, né, é o nosso retorno à expressão que está na moda, é total, né? Nosso retorno total às atividades da Casa Espírita. Todos nós que temos essa condição. E aqueles que não tivermos, também retornaremos intensificando o nosso movimento vibratório em relação à Casa Espírita. Então essa viagem, a gente vai e vem, a gente retoma conceitos, a gente retoma procedimentos, a gente retoma amizades, a gente retoma propósitos que não foram cumpridos e que a gente pode retornar sempre, mesmo que não consigamos totalmente, meus amigos. Mas recomeçar é a palavra de ordem. Recomeçar insistindo bem. Então, ele continua nos falando. Somos convidados a sairmos de nós mesmos para a conquista do próximo e o encontro com ele, para que, voltando enriquecidos nas experiências, sejamos capazes de auxiliar-nos e fazer-nos alçar voos a planos superiores de vivenciações. Então, esse contato com o próximo. Emmanuel fala, o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. A doutrina espírita, exemplificando ajudando no entendimento da lei de Deus, fala da lei de sociedade, que é uma lei de Deus, né? Uma lei importantíssima para todos nós. E aí ele diz, né? No contato com o outro, eu nunca serei eu mesma se eu me contactar. Eu voltarei enriquecida de experiência, daquilo que eu posso colocar no meu cardápio de comportamentos, de atividades, e aquelas situações que eu vejo assim, não vou fazer mais assim. Vou mudar, né? Não vou fazer mais assim. Então ele diz, infelizmente, muitos de nós, ao partirmos, acreditamos abandonar determinadas vivências, esquecendo-nos de que as aferições são primordiais para o nosso crescimento. Assim sendo, precisamos atentar para essas situações. Então, muitas vezes, a espiritualidade fala, a gente vive distraído daquilo que é necessário fazer. E nessa distração, nós nos perdemos, nós esquecemos, nós deixamos de cumprir as metas e não olhamos. Nós vemos, mas não olhamos. Na hora que Jesus falou, olhos de ver e ouvidos de escutar. Então, eu só estarei vendo quando eu aproveitar legitimamente a experiência. E ele continua. No campo da mediunidade, existem muitas idas e vindas. E aí ele vai trazer o campo da mediunidade, que nada mais é do que o contato com o outro. É o contato do encarnado com o desencarnado, né? Esse estabelecimento dessa sintonia, dessa afinidade, que vai fazer com que a gente cultive um melhor entendimento. O entendimento do mundo, o entendimento da vida, o entendimento de nós mesmos, né? É necessário, é essencial a gente crescer, porque senão a gente vive naquela perpetuamente não vai ser, que vai chegar um momento que vai cansar. Naquele momento de crianças num estágio planetário que não é mais possível a gente manter essas questões, não é? E ele então continua falando. O trabalho de contato com entidades sediadas em outros planos é sempre iniciado como um movimento de saída e ocorre também uma volta ao estado natural do médium, no encontro com a própria personalidade. E aqui ele diz da questão do transe. É uma lição muito interessante para pensarmos. Quem quiser se aprofundar, no livro No Invisível, nós temos um capítulo cujo título é Transe e Mediunidade. Então, o que é transe? Esse trabalho de contato, né? E vamos ver a expressão de Kardec, belíssima. Médium é intérprete dos espíritos. Quando eu interpreto alguma coisa, é necessário que eu ceda algo do meu personalismo, do meu egoísmo, do meu sou assim, tem que ser assim, para trabalhar, para ajudar. Então, esse trabalho tem um movimento de saída de nós mesmos, né? De renúncia das minhas ideias para passar a ideia do outro que vai ser socorrido, ou para passar a ideia do outro que vai socorrer.
nós lembramos da prece de um amado médico receitista, em que ele falava assim: Senhor, faça que eu interfira o mínimo, em todo o socorro que vai ser prestado. É claro que era um médico seguro, né? Ele tinha a certeza da orientação espiritual, né? Totalmente desinteressado, com toda a modéstia. Ele sabia que o trabalho era dos espíritos, então ele tinha o cuidado para não interferir. Nós, que em maioria trabalhamos na equipe de socorro a desencarnados, também precisamos trabalhar essa questão nossa, né? De sairmos, de cedermos, de não criticarmos, de não censurarmos, para que a mensagem seja passada. Mas quando o espírito sai, quando o espírito já é atendido, quando o trabalho foi feito, é necessário que a gente coloque uma finalização naquela tarefa, na certeza de que não somos nós os atendentes, mas sem espiritualidade superior. Então nós necessitamos colaborar, ajudar, para que tudo corra da melhor forma possível. Isso, gente, é o aprendizado da prática mediúnica. E isso a gente só consegue fazer no contato com esses espíritos que são os verdadeiros diretores da tarefa. Individualmente, a gente não consegue, não. Daí a necessidade da tarefa ser feita na casa espírita, né? Com esse amparo, com esse socorro, com essa organização que os espíritos superiores sabem fazer muito bem e que a gente vai aos pouquinhos aprendendo com eles, né? É por isso, amigos, que estamos aqui, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando a Mediunidade. Essa rádio, gente, que é a Rádio Espírita nossa aqui do Rio de Janeiro, né, que vai através da internet, né? É uma primeira rádio espírita do Brasil. Então que a gente possa, e a gente pede em nome da diretoria, todos nós que somos trabalhadores voluntários da rádio, mas na verdade a gente faz ser voluntário, não se ganha dinheiro, mas a gente ganha muito em equilíbrio, a gente ganha muito através das preces, a gente ganha muito por essa plataforma superior da Rádio Rio de Janeiro. Todos nós estamos ganhando. Então a gente pede que possamos contribuir com aquilo que é possível, para que a nossa rádio possa se manter de pé, para que a nossa rádio possa permanecer alicerçada e alicerçando a tantas almas que são aqueles que não vão conseguir retornar à casa espírita, pelas questões de saúde, pelas questões de dificuldade e segurança. Então a rádio tem esse papel muito importante no movimento espírita, né? E na divulgação da doutrina espírita. Bem, continuando, nesse último programa do ano, vamos continuar no estudo da obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E estamos no capítulo 15, Mediunidade e Solidariedade, em que ele aproveita a expressão do bom samaritano, que está anotada em Lucas, capítulo 10, versículo 35, que diz assim: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Foi na parábola do bom samaritano, que a gente pode chamar a parábola do cuidado, né? E a parábola da desconstrução do nosso preconceito, porque o samaritano era aquele que não sabia nada, não fazia nada, e olha quanta coisa ele está fazendo, está sabendo, está colocando, né, a verdadeira caridade. Jesus escolhe como símbolo da legítima caridade, da legítima assistência. E ele coloca assim: então, todo esse processo de entrada, de saída, né, é antecedido por boa vontade, através dos sentimentos íntimos da criatura, os quais são responsáveis pela afinização com as ideias na comunicação com o outro. Então é a boa vontade de servir que vai fazer com que eu entenda o outro, né? Em que eu cedo o meu espaço mediúnico para o outro. Aí não é só o médium psicofônico ou de incorporação, não. É o médium de apoio, é o dialogador, que para dialogar é necessário haver escuta. Então todos esses, né, estão cedendo, e é a boa vontade com o outro. E ele continua dizendo: nesses momentos de ocorrência de trocas,
Estas redundam em tratamento e auxílio para ambas as partes, sendo que o médium cristianizado teria maior responsabilidade quanto à qualidade de energias oferecida no intercâmbio. Então vamos lá. Todo mundo ganha, tanto o médium quanto o espírito. Mas aquele médium que já tem a noção de que é um trabalhador, essa educação espírita, essa educação cristã que vai se tendo, a responsabilidade em oferecer uma qualidade superior é muito grande, porque a quem muito tem, muito será exigido. Então a gente recebeu muito. E vamos pensar, meus amigos, nesse final de ano. A gente tem avaliado o quanto nós temos recebido por essa misericórdia divina? O quanto a gente tem sido amparado? O quanto a gente tem sido estimado, estimulado por essa misericórdia divina através da doutrina espírita? Quantos de nós não entramos em caminhos de desengano, em caminhos de dificuldades, em função daquilo que a doutrina espírita tem oferecido a todos nós? Um entendimento, um momento de oração. Eu sempre friso muito as nossas orações iniciais da Rádio Rio de Janeiro, no início do dia, as nossas orações no momento da chamada Ave Maria, o quanto isso é importante para o equilíbrio de tanta gente, de tantos de nós. A programação que vai passando, os conteúdos que vão sendo dados. Nós, Paulo de Tarso já falou, vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A gente tem noção do quanto esse trabalho tem sido bom e útil para nós, para os comensais, para aqueles que estão na nossa casa? É bom a gente parar, pensar, refletir, analisar e agradecer. E ele coloca, então, essa boa vontade nossa no trabalho. Nós não estamos fazendo favor a ninguém, nem a casa espírita, nem a direção, nem a Jesus. A gente está sendo beneficiado, quer dizer, há uma troca muito grande. E quando chegarmos na espiritualidade, eu lembro das palavras do estimado professor José Jorge, quando ele dizia: eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Porque quando ele chegar na espiritualidade, a gente vai ter a noção do quanto cada um de nós foi ajudado, o quanto cada um de nós foi sustentado, o quanto, muitas vezes, o nosso orgulho não deixou que percebêssemos, né, o valor da doutrina espírita, da espiritualidade na vida de cada um de nós. Então ele continua assim: muitas vezes oferece o que se tem de bom, e a ajuda sobre a ação da misericórdia se faz precisa. Então pensamos aqui, meus amigos, oferecer o nosso melhor. Entretanto, terminada a assistência em si, é comum os trabalhadores de atendimento fraterno saírem da sintonia, inclusive com o esquecimento da responsabilidade na continuidade do socorro. E aqui tem algo muito bom que a gente tem trabalhado. Eu trabalho na atividade mediúnica da casa, só nessa. E a reunião pública? A reunião pública faz parte do meu contexto, e aí a gente sabe que a maioria das nossas casas espíritas pede que aquele médico que trabalha no atendimento espiritual, que ele possa trabalhar também na reunião pública, porque muitas vezes tem a ligação. E essa ligação, na reunião pública, pode se concretizar, mas também muitas vezes através do sono físico a gente é levado para continuar a tarefa do atendimento. E aí, se a minha sintonia não for estabelecida de uma forma elevada, o socorro fica descontinuado. Ah, mas aí eu perdi o valor? Não perdi não, mas é só para a gente aproveitar mais um pouquinho a oportunidade de trabalho que nos é oferecida. E aí ele fala: lembremos-nos das palavras de Jesus quando narra a parábola do bom samaritano. E aí ele vai colocar para a gente a parábola. Aquele homem havia se enchido de compaixão por aquela criatura ferida, ofertando o melhor de si no atendimento, levando o irmão a uma situação de melhoria e assumir a todos os compromissos com os recursos de que foram investidos. Mas não ficou por aí.
ao ter a certeza da recuperação do outro e diante de ser preciso afastar-se do companheiro, tratou de lembrar-se da necessidade da volta para aferir os resultados. Além disso, assumiu para si o ônus da ajuda constante, na certeza de que aquele que é colocado em nossa porta é alguém que o Pai nos oferece como instrumento de aprendizado e aprimoramento. Então vamos pensar: reunião mediúnica, atendimento do interesse, atendimento daquele irmão. É por acaso que aquele irmão veio para o nosso grupo, para a nossa sala, através daquele grupo mediúnico daqueles médiuns? O acaso não existe. Então é para acontecer algo de muito bom. E muitas vezes em casas que possuem um grupo, e esse grupo é aquele que atende, né? Muitas vezes os espíritos voltam agradecendo ou solicitando algo bom. Então vamos pensar, meus amigos, na nossa responsabilidade do aproveitamento, do aprendizado que a gente pode ter. O aprimoramento que vai chegando por esse contato. O sentimento que eu vou tendo que o outro é meu irmão, tem o mesmo direito que eu. Tudo isso é algo fundamental, né, no aproveitamento da tarefa. Então eu saio daquela condição que eu sou a missionária da mediunidade para ser aquele trabalhador a quem está sendo oferecido serviço. E o salário, com certeza vem que Jesus falava: digno ao trabalhador do seu salário, né? Repetindo lá a fala do Eclesiastes. E aí o irmão Carlos termina essa lição dizendo: não nos esqueçamos, portanto, de manter-nos, através da oração, em contato e em atitude de socorro e solidariedade, em favor daqueles que um dia passaram pelos nossos trabalhos de intercâmbio e auxílio fraterno. E aí nós poderíamos, né, encerrar os trabalhos, enterrar esse nosso momento com uma prece de gratidão, né? Senhor Jesus, mestre, amigo, companheiro, irmão, Deus, nosso Pai, como somos agradecidos, Senhor, por todas as oportunidades de trabalho mediúnico que nos foram concedidos ao longo de todo este ano, de todo este tempo. Como somos agradecidos, Senhor, pela misericórdia infinita do amparo, do amor que completou tudo aquilo que não conseguimos fazer pela nossa fragilidade, pelas nossas deficiências. Como somos agradecidos, Senhor, pelo contato desses irmãos que chegaram até nós, com toda certeza, na expectativa de uma mudança, de um melhor, e pela confiança da espiritualidade. Em nossas pernas ainda bambas, em nosso coração ainda fragilizado, para que o melhor que pôde ser concedido aos irmãos fosse realizado. Como somos agradecidos, Senhor, pela bênção da casa e da causa espírita no nosso caminho, que fez com que conseguíssemos trabalhar com a segurança da Tua presença através de tantos trabalhadores. Como somos agradecidos, Senhor, pela bênção da Rádio Rio de Janeiro na vida de cada um de nós, que permitiu que ao longo de todo esse tempo conversássemos sobre a mediunidade. E assim, Jesus, profundamente agradecidos, meu Deus, rogamos que do vosso coração possam surgir as bênçãos luminosas, para que possamos ter um ano novo realmente feliz. Muita paz, amigos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.